Um bom dia na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero ler aqui em Mateus, capítulo 5, verso 1, dando sequência à nossa palavra. Está escrito assim, eu vou ler até o verso de número 12. E Jesus, vendo a multidão, subiu um monte, e assentando-se aproximaram-se dele os seus discípulos. E abrindo a sua boca os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Há duas formas de se entender esse texto. Uma é que todas essas coisas se cumprirão e todas essas benesses acontecerão na nossa vida quando nós estivermos no céu ou na glória, quando nós estivermos fazendo parte da vida eterna. E outra forma de entender, que eu acho mais lógica, é entender que Jesus estava aqui formando uma igreja. Ele estava demonstrando as virtudes e qualidades de pessoas que fariam parte dessa igreja. E o resultado de fazer parte dessa igreja e servir ao Senhor com retidão. Já observamos que a primeira expressão diz assim, bem-aventurados pobres de espírito, ou os humildes, quero mudar essa palavra aqui para ficar mais fácil de compreender, os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Somente pessoas humildes conseguem receber Jesus como Salvador, somente pessoas que se humilham diante de Deus é que conseguem receber o senhorio de Deus e de Jesus Cristo nas suas vidas. Bem-aventurados os que choram. Está falando de pessoas que realmente conseguem olhar para dentro de si e compreender as suas fraquezas, as suas debilidades, as suas fragilidades e entender que nós dependemos de Deus em todos os aspectos da nossa vida e estamos sujeitos, estamos dispostos a nos sujeitar à vontade de Deus, às suas ordens e aquilo que Ele tem para fazer. Mas pessoas que não conseguem olhar para dentro de si e contemplar suas próprias misérias, dificilmente conseguirão fazer parte da Igreja de Jesus, que já é a extensão do reino de Deus. Ele não disse que o reino começaria com a nossa morte, a nossa assunção, a glória. Ele não disse que o reino de Deus começaria com o arrebatamento da igreja, não. Ele disse que o reino de Deus já estava presente no mundo quando ele estava aqui. O próprio João Batista ele assegura e prega isso, que o reino de Deus já estava presente. O que Jesus define é que o reino de Deus não viria de forma aparente. Não existe fronteiras, limites, não existe uma demarcação de terra para aqueles que fazem parte do reino de Deus. Na verdade, é um reino espiritual. E apesar de estarmos vivendo com todas as coisas ao nosso redor, nós fazemos parte de um reino diferente. Temos um rei, temos um governo, temos uma estrutura de leis diferente da que o mundo tem. Temos, na verdade, uma vida quase, podemos dizer, dupla, porque nós vivemos nos conceitos do governo desse mundo e nós vivemos na fé, nos conceitos do governo celestial, que é o governo de Cristo, certo? Agora, outra expressão interessante é bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Olha, até as nossas guerras, elas precisam ser guerreadas por Deus. Até as nossas lutas, elas precisam ser vencidas com a ajuda de Deus. A Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso da terra. É interessante pegar essa expressão, porque no momento de descontrole até, Moisés, a gente sabe que Moisés matou um soldado egípcio. Isso lhe custou a fuga para a terra de Midian, porque as pessoas começaram a comentar, os próprios hebreus a quem ele estava tentando defender, começaram a comentar o ocorrido. E ele, ficando com medo, ele fugiu para o deserto e do deserto para a terra de Midian, onde ele ficou 40 anos servindo e trabalhando com seu sogro Jetro.
e depois ele voltou para libertar o povo de Israel. Mas Moisés era um homem manso. Ele não tinha na violência a solução dos seus problemas. Às vezes as pessoas apelam à agressividade, à violência, à força do braço para resolver os seus problemas. E aqui nós somos orientados a entender que aqueles que fazem parte do reino de Deus, aqueles que são chamados para fazer parte do reino de Deus, hoje eu faço parte do reino de Deus, hoje você faz parte do reino de Deus, se é que você aceitou Jesus como Salvador, nós precisamos ser mansos. Precisamos entender que nós não vamos fazer a nossa vingança, nós não vamos fazer a nossa justiça, que nós vivemos debaixo da justiça de Deus. Às vezes parece que a justiça de Deus ela não é tão justa como nós esperávamos. Pare e pense. A justiça de Deus é um pouco diferente da nossa. Porque a nossa justiça, nós dissemos e queremos que as pessoas morram porque erraram. Na justiça de Deus, Deus quer que as pessoas se arrependam e mudem. Na nossa justiça, nós queremos vingar, ou queremos que Deus vingue, ou que Deus entrasse no nosso jogo e vingasse para nós aquilo que nos ofende, aquilo que nos fizeram de mal. Na justiça de Deus, Ele quer reconciliação, Ele quer perdão. Ele quer que a gente consiga vencer as nossas diferenças, Ele quer que a gente consiga vencer os nossos sentimentos, as nossas raivas, e temos capacidade real de perdoar as pessoas. Não haja e não reaja de forma carnal e humana para resolver as suas diferenças com alguém. Não haja de forma violenta e agressiva para que você venha a se satisfazer fisicamente, mas você não faria parte assim do reino de Deus. A Bíblia diz que os mansos herdarão a terra. Aqui não está falando ainda da vida eterna, está falando de fazer parte da igreja. Por que algumas pessoas não conseguem permanecer na fé? Por que algumas pessoas não conseguem triunfar na jornada de fé que lhes está proposta? Porque são pessoas agressivas demais. E às vezes ser agressivo não é só com os braços que nós somos agressivos. Às vezes nós somos agressivos com palavras. Às vezes nós queremos resolver certas questões da nossa força, do nosso jeito. Nós não acreditamos e não esperamos o interferir de Deus. Olha bem, talvez você seja uma esposa que está me ouvindo e você é muito agressiva com as suas palavras com o teu marido. Eu vou te falar uma coisa. Enquanto você estiver agindo desse jeito, Deus não vai agir. Talvez tu seja um marido agressivo, que tente resolver as coisas pela força. Enquanto você tentar fazer do seu jeito, Deus não vai interferir nesse negócio. Talvez você seja um filho agressivo com seus pais. Só o fato de ser agressivo com os pais já denota que Deus não está satisfeito, porque a Bíblia diz assim: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os seus dias na terra. Olha bem, nós precisamos ser mansos, mansos o suficiente para esperarmos que Deus interfira nas nossas causas. Talvez você é agressivo porque você tenta destruir alguém com as suas palavras. Talvez te falte mansidão para dominar a própria língua. Porque você fala mal de alguém, você tenta destruir o caráter e a vida de alguém. Talvez você tenha razão, talvez não. Mas mesmo que tenha, eu quero te dizer uma coisa. Só faz parte do reino de Deus aqueles que são mansos. Aqueles que são capazes de sofrer o dano sem causar dano aos outros. Somente aqueles que são capazes de suportar uma afronta sem afrontar os outros. Preste atenção. Um dia eu entrei em uma situação, em uma causa. E uma certa irmã chegou e me disse assim: pastor, Deus mandou lhe falar uma palavra. Eu falo: diga, irmã. Ela disse: olha, Deus mandou te falar que o senhor e a tua esposa sofrerão calúnias. As pessoas falarão de vocês. As pessoas dirão coisas terríveis de vocês, falarão mal, caluniarão vocês. Mas Deus mandou te dar uma palavra. Ele disse assim: não reaja. Não reaja a essa situação. Fique quieto. Que Deus prometeu que vai agir por vocês.
eu entendi e acolhi aquela palavra no meu coração realmente como uma palavra de Deus. Isso aconteceu. Fomos afrontados, fomos caluniados, fomos criticados. E eu consegui, por incrível que pareça, eu consegui ser manso o suficiente para não reagir. Naquela expressão daquela irmã, ela disse assim, Deus disse, não se defenda, que Ele te defende. E eu queria tirar aqui para você uma experiência de vida. Quando nós não reagimos, Deus reage. Quando nós não nos defendemos, Deus nos defende. Você sabe por que Jesus falou, se alguém bater numa face, oferece a outra? É porque se você não reagir, Deus virá em tua defesa e em teu favor. Mas se Deus agir de forma que não seja aquilo que você pensou, de forma cruel, entenda que a justiça de Deus é perdão e reconciliação. Talvez Deus não puna a pessoa que te ofendeu, mas talvez Deus salve ela e te trague ela como um irmão e como uma irmã. Talvez Deus não faça a agressão que você esperava que Ele fizesse, a vingança que Ele fizesse. Mas pense bem, se Deus mudar completamente a pessoa que lhe ofende, a pessoa que lhe oprime, não está bom a justiça de Deus agindo? Não seria muito melhor você ter as pessoas que te odeiam como seus amigos, como pessoas que te amam, por causa de uma interferência de Deus? Mas eu quero que você entenda uma coisa. Na nossa força, na nossa violência, na nossa agressividade, não opera a justiça de Deus. Se alguém lhe ofende, se você está passando por um problema, espera um pouco. Deus virá em teu socorro. Pode ter certeza disso. Seja manso, seja paciente, espere as coisas acontecerem, porque elas vão acontecer na tua vida. Só os mansos herdarão a terra. Só os mansos viverão em paz nessa terra. E se você não conseguir ser manso, certamente que você também não encontrará a paz de vida nesse mundo. Enquanto nós passamos por aqui, esperamos a vida eterna, que é a promessa máxima do Evangelho de Jesus Cristo. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus.